Vamos conversar sobre gênero e paternidade? Ei gente, meu nome é Diego, sou uma das pessoas que ministram a oficina Corpo, Arte e Cultura do programa Jovem Independente. E esse mês estamos conversando sobre gênero e seus diversos aspectos. Eli trouxe na aula anterior uma discussão importante sobre a nossa escrita e a nossa oralidade. E na aula de hoje vamos trocar uma ideia sobre paternidade, ou seja, ser pai. Mas por que esse papo é tão importante? De acordo com o dossiê Paternidade no Brasil de 2016, as famílias brasileiras são marcadas pelo abandono paterno, ou seja, a ausência do pai nas relações de cuidado, afeto, nas práticas domésticas, educação e socialização das filhas e filhos, entre tantos outros lugares. Vamos conversar sobre duas formas de ver a ausência do pai nas famílias? A primeira é quando o pai negligencia a gravidez, não assumindo a filha, filho. A segunda é quando o pai está presente em casa, mas não assume nenhuma responsabilidade na criação. As duas formas são negativas e apontam para a gente uma desigualdade de gênero, que responsabiliza a mulher, a mãe, pela gravidez e criação dos filhos e isenta o homem dessas responsabilidades. Você conhece algum homem perto de você que não assumiu seu papel de pai? Essa pergunta é muito importante para a gente, pois nos deparamos com mães e pais exercendo papéis muito diferentes na criação dos filhos. Nessa estrutura, todo o trabalho fica com a mãe e ao pai se restringe a pagar as contas, o que não acontece em grande parte das famílias brasileiras. Vamos ver num pedaço do documentário O Silêncio dos Homens o modo como a paternidade ou a falta dela são tratadas no Brasil. Pelo que o meu pai nos criou, ele sempre dizia, se não fizesse o que ele mandasse fazer, o cacete rolava. A gente não tinha a liberdade de sentar com ele assim, pai, eu quero conversar com o senhor. A gente não teve isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão. Reunia os meninos, os meus irmãos, para que um batesse no outro. Você hoje vai cortar uma tabica para bater em quem errou. Então, tudo isso veio uma sequência que me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer, eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Eu já fui muito agressivo com as mulheres que eu amei, muito agressivo comigo. O tanto que eu já me tranquei, o tanto que eu fui violento com amigos, com pessoas que eu trabalhava. Eu achava que o meu jeito era ok. Só que eu não aceitava a minha namorada dirigir. Eu tinha que dirigir, mesmo que eu estivesse bêbado. Eu não aceitava quando a minha palavra não era respeitada como eu achava que tinha que ser no ambiente de trabalho. Então eu tinha uma série de teorias e crenças sobre o que eu achava que um homem tinha que ser. Outro trecho importante está na série Homem Negro, Família e Paternidade. Vamos conferir? Na construção histórica do racismo no Brasil, uma experiência que sempre marcou muito a população negra foi a separação violenta das nossas famílias no processo de escravização. Como que a gente pensa no impacto sobre isso hoje e como que a gente conversa sobre formas de mudar esse impacto e de transformar essa história. E para ter essa conversa, quem está aqui comigo hoje são a Adriana, Jones, Dandara e a 15, essas coisas lindas. A família Quilombo. Então, para a gente começar essa conversa, a primeira coisa que eu queria saber é como que foi a relação de vocês com os pais de vocês. Tem uma ordem? Se quiser começar, fica à vontade. Bom, a minha relação com meu pai foi muito... Eu não me lembro muito, né? A minha mãe era uma figura muito forte na minha casa, né? A figura materna era muito mais forte. Meu pai meio que não interferia muito no funcionamento aí da casa como um todo, né? Então a gente não se relacionava muito.
É porque essa é uma história que às vezes se repete muito na vida de algumas pessoas negras, né? Quando a gente conversa sobre a questão da solidão da mulher negra, por exemplo, muitas mulheres marcam que essa solidão não é só uma solidão afetiva, mas uma solidão que vem de uma história, né? Nas relações, nas amizades e às vezes no contexto da família. Como é que foi isso pra você? Bom, a memória que eu tenho da minha infância tem a ver com a minha mãe, né? Era nossa relação pequena com a minha mãe. O Johnny estava falando, eu fiquei pensando um pouco nessa ausência, né? A ausência dessa figura, mas era uma figura que chegava de vez em quando e que ele vinha para mandar. Então, ele que punia, ele que... O seu pai tá chegando, tem que tomar banho porque seu pai tá chegando. Então, era a figura que inspirava medo, né? Não afeto. E aí, eu fico pensando muito, quando falo da solidão, eu fico pensando na solidão da minha mãe nesse processo, que tinha que dar conta de uma série de coisas, né? Do trabalho, da casa, né? Como empregada doméstica, e, ao mesmo tempo, ter que dar conta da criação de filhos, que hoje eu vejo que é algo muito complexo. Falando um pouco sobre o meu momento de estar vivendo a paternidade, bem, minha filha completou 3 meses e desde o momento que minha companheira disse que estava grávida, a gente já estava junto há um pouco mais de 1 ano, numa relação de respeito, conversa, e a gente optou, a gente decidiu de ter o filho, né? De ter esse filha, né? Que a gente só descobriu na hora também, foi uma surpresa. Bem, de formas práticas, o que a gente tem tentado fazer para dividir as funções, nós homens, a gente não é capaz de amamentar. E tirando isso, a gente pode fazer todas as outras coisas, mas até nessa parte também a gente pode fortalecer, participar. Se, por exemplo, a companheira ordenhar o leite, deixar na geladeira, essa pode ser uma função que a gente cumpra na madrugada, de dar esse leite da madrugada, trocar a fralda, lavar a roupa de cocô, esfregar, botar a neném para rotar. São várias as funções que a gente pode exercer e fortalecer. Fazer um rango também para a gente, fortalecer, para que a gente esteja exercendo uma paternidade ativa. E são muitos desafios, com certeza. Estamos começando essa maternidade e paternidade, né, aqui de casa, mas espero que a gente possa aprender muito, e é muito gratificante também. Tem um lado total positivo de ver a felicidade de ver nossas filhas e filhos crescendo e aparentando estar felizes e tranquila no ambiente de amor, saudável. Eu sei que mesmo com todas essas coisas que a gente está falando, eu não nego que não faço tanto que poderia, sabe? Sempre a gente pode fazer mais, não mereço nenhuma honra por estar fazendo isso, que é mais que uma obrigação como pai. Estou aprendendo ainda, mas foi um pouco de compartilhar como está sendo a paternidade para mim. Outra coisa muito importante para entendermos a paternidade é a de como é feita a criação dos filhos, principalmente na diferença entre a criação de meninas e meninos. Na criação de filhas e filhos em uma sociedade machista como a nossa, uma ação comum é separar os objetos, cores e brincadeiras como sendo de meninas ou de meninos. Nessa perspectiva, as possibilidades da criança são limitadas por uma questão social, influenciando diretamente em como essa criança entende o mundo. Como exemplo dessa separação, podemos citar o fato de as bonecas serem atribuídas como brinquedo apenas para as meninas. Elas brincam de ser mães, são socializadas desde a infância com brincadeiras que remetem ao cuidado e ao afeto. Como os meninos não recebem bonecas como brinquedos, não são estimulados a desenvolver essas qualidades. Você já parou para pensar sobre isso? Você que é adolescente ou jovem, já pensou sobre ser pai? Essa discussão é muito importante e deve ser tratada com seriedade. A irresponsabilidade masculina afeta a vida de muita gente, mas principalmente a das mulheres e das crianças. Se você não quer ser pai, ou se acha que não é o momento, que não está preparado para assumir as responsabilidades da paternidade, uma ação responsável é ter uma conversa sincera com sua companheira
E não esquecer nunca do uso do preservativo, a famosa camisinha, que além de prevenir a gravidez indesejada, previne também contra as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Conversar sobre esse tema é importante para a prevenção e também para não reproduzirmos o que sofremos muitas vezes em casa com a falta de afeto e responsabilidade dos pais. Para quem quiser saber mais sobre o tema, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. Além disso, assistam os vídeos do professor Léo Caldeira sobre projeto de vida e suporte. Eles serão importantes para você não se sentir sozinho nessa caminhada. Bora trocar mais ideias sobre isso? Então, para finalizar o vídeo de hoje, deixo algumas perguntas. Você acredita que pode ser um pai responsável? Você quer ter filhos ou é o momento ideal para ter filhos? E você que já é pai, como você se vê como pai? Como você está criando seus filhos?